A gente abre o Você Bonita desta terça com um assunto sério, importante e que a gente precisa dar atenção, ter um olhar para isso, que a gente vai falar da obesidade infantil. Este mês, então, a gente está no Setembro Amarelo, ele traz exatamente essa conscientização. O que está acontecendo com as nossas crianças? O número, gente, aumentou muito. E aí, as meninas até prepararam um VT de abertura, mas antes vou apresentar nosso querido gastrocirurgião, doutor Eduardo Greco. Olá. Bem-vindo. Eu que agradeço a Tudo oportunidade. bom, doutor? Tudo bom te ver assim, recuperada. Graças a Deus. Eu sou cirurgião, acompanhei sua recuperação e é saudável, se alimenta bem. Obrigada, faz doutor. atividade física, olha que maravilha. A gente ainda não tinha se encontrado no meu pós-apendicite enfim, foi, graças a Deus, deu tudo certo. E eu acho que quando a gente está aqui também, até para as pessoas que estão do outro lado, a gente vai falar de um assunto muito sério. Muito. Né, que não é brincadeirinha. Com a pandemia, a gente notou um aumento mesmo. Absurdamente. De obesidade infantil, do peso das crianças. E até numa forma nossa compensatória como pais, eu me coloco aqui como mãe, né, e não como apresentadora e comunicadora, mas de uma forma compensatória de trazer uma alegria nesse período que elas ficaram ausentes, assim, fora da escola, a gente acabou permitindo um pouco mais. Demais. Falando já da pandemia, né, Carol, que é importante, então a obesidade infantil é uma realidade, então uma mudança drástica, a gente fala hoje já em torno de 10 milhões de crianças. Então, no Brasil é um número assustador, você juntar sobrepeso e a obesidade, um número muito grande de crianças que estão fora do peso. E com a pandemia, já tem os estudos mostrando que as crianças aumentaram 20% do seu peso. Então, uma criança que estava, vamos dizer assim, com 40 quilos, hoje está com 48 quilos. Nossa, é muita coisa. Porque é o que você disse, né? Você tinha aquele momento de estar em casa, dificuldade de saber o que vai acontecer. Mãe, para você até distrair o filho, vamos fazer um bolo juntos, vamos comer um doce. Sim. Você teve tudo isso. Mas agora eu acho que é hora da gente ter esse alerta, né, e passar as dicas, porque é o que você disse. Eu estou aqui também como médico, mas como pai. Como pai, não é? Então, como é que fazer nesse momento, exatamente. Agora, até para o pessoal de casa ter uma ideia desse número, olha como é sério, na tela. Setembro é o mês de conscientização de combate à obesidade infantil. Segundo dados recentes da Organização Mundial da Saúde, 41 milhões de crianças menores de 5 anos estão acima do peso no mundo. O Brasil tem aproximadamente 3,1 milhões de crianças com quadro de obesidade e 6,4 milhões com sobrepeso, conforme mostram os dados mais atuais do Ministério da Saúde. Combater a obesidade infantil é um dos principais desafios do século XXI. Esta doença pode ser provocada por diversos fatores, desde uma alimentação rica em açúcares e gorduras, sedentarismo e aspectos genéticos. É importante esclarecer que a obesidade é uma doença e que exige prevenção. Ações para a melhora da qualidade de vida, com mudanças de hábitos alimentares e prática de atividade física, são de suma importância para diminuir esses índices. Tá aí, a responsabilidade é de todos nós. Fazendo até uma recolocação, é setembro laranja, né, Glaucia? Na minha ficha tá amarelo, mas é setembro laranja. Setembro laranja. Doutor, vamos lá. Entendemos, então, as circunstâncias e as questões que, claro, levaram esse aumento de peso, pensando na pandemia, pensando muitas vezes na falta de tempo até que nós temos também como pais, e muitas vezes alguns alimentos acabam sendo mais rápido processados e que, claro, a criança vai adorar, que eles são gostosos. Entendendo tudo isso, como a gente inicia, então, né, uma reeducação dessas crianças? Fundamental. A gente já vinha, né, nesse processo do fast food, desse tipo de alimentação, então você já tinha todo esse processo, até o pai tem dificuldade do tempo, etc. Nesse momento agora, o primeiro ponto, né, quando a gente fala em obesidade, principalmente o lado das crianças, é atividade física. Tá. Esse é o primeiro ponto para você estimular a volta do seu filho aos esportes, aos clubes, às praças, levá-lo no sábado, no domingo para andar de bicicleta, caminhar. Porque toda atividade física já vai ajudar na perda de peso e vai mudar a questão do sedentarismo, né? Então, Carol, você sabe,
Você tira teu filho e brinca com ele, ele vai querer tomar um suco, uma fruta, uma bebida saudável. Então esse primeiro ponto vai começar a iniciar essa mudança. E o segundo, que vai ser fundamental, é a questão da alimentação. Não tem como. Então a gente estava até aqui no bastidores conversando aqui com o pessoal seu da produção, vai ter que se preocupar com essa questão de ter o tempo, vai gastar 7 dias, 10 dias. Para as crianças menores, a gente sempre fala que é tomar cuidado com o paladar, para ela não perder o paladar. Tá. Se você não der a fruta, começar a incentivar o suco e só ficar naquele fast food, depois para você mudar o paladar, até como adulto, né? A gente tem verdade. amigos adultos que são infantilizados. Sim. O paladar, ele não consegue experimentar uma comida nova, não come verdura, não come legumes, nada. Para o adolescente, ele já teve essa... Ele sabe os sabores de tudo, e aí vem aquela coisa que é a combinação, a conversa, mostrar, né, que a gente não pode proibir nem para criança nem para adolescente, é uma realidade deles. É igual o tablet, né, a alimentação, mas você não vai proibir um salgado, você não vai proibir o hot dog, você não vai proibir o fast food. Agora é aprender a ter esse equilíbrio. E como é que você consegue isso? Conversando, trazendo para a mesa. Olha, nós vamos comer uma salada, né? Se você colocar uma alface em cima da mesa e esperar teu filho pegar... Agora eu falo o que você faz, como exemplo, como pai. Eu tenho a minha esposa em casa com meus meninos, ela monta um pratinho para cada um, temperadinho, coloca um tomatinho cereja, aí visualmente até já atrai a criança. É verdade. Então você começar a brincar para reeducar, primeiro passo é isso e inserir aos poucos. E tem uma outra questão, até antes da gente mostrar alguns alimentos que você traz aqui ao vivo, para que a gente visualize mesmo e tenha esse alerta do que tem que ser contido, né? Tem que ser limitado, não pode ser, né, enfim, o tempo todo. Tem uma questão, gente, a gente está falando das nossas crianças que daqui a pouco serão adultas e que trarão, se a gente não mudar tudo isso agora, problemas graves de saúde para elas e para um gasto público também imenso. Ninguém fala sobre isso, mas é uma questão muito séria. Muito, cara, né? muito. Para você, já tem estudos que mostram, um adolescente adulto, 75% deles vão se tornar obesos. Então, de cada 10 crianças, 7 a 8 vão ser obesos no futuro. É imenso, e já né? chegam com problemas. Hoje você tem cada vez mais novos, pessoas com refluxo, com doença diverticular, que é alteração no intestino, com problema de coração, né, jovens hipertensos, diabéticos, porque eles já levam essa questão da obesidade. Então é importante conscientizar e a gente trabalhar forte. E o trabalho é alimentação e atividade física. E tomar cuidado, porque no futuro os adolescentes, o que acontece, Carol? Bullying, né? Então você tem hoje crianças depressivas, a criança não quer tirar a camisa para ir na piscina, tem vergonha de fazer atividade física, de praticar educação física na escola, começa a ficar, né, inibido em casa. Isso também está trazendo problemas para os jovens adolescentes. Pensando na parte emocional também, olha Total. que coisa. Vamos colocar na tela, então, alguns alertas, né? Como é que a gente percebe, então, e dá aquele olhar à criança para a gente ter uma ideia se isso está acontecendo. Vou pedir para os meninos jogarem aqui na tela maior para mim, por favor, que está bem pequenininha a letra. Olha lá. Isso é bem interessante. Fique atento. Formas de identificar o problema e sinais da obesidade infantil. Então, presença de gordura abdominal, uso de roupas de tamanho muito maiores, dores nas articulações, aparecimento de cansaço em atividades simples, né? Como durante uma caminhada, e ronco durante o sono. Isso é bem legal abordar, e o pessoal que está em casa, a mãe, porque às vezes a pessoa fala, mas como é que eu vou saber, né? A pessoa tem essa dificuldade, meu filho está fora do peso, porque a gente também tem muito aquela cultura que assim, precisa comer o prato todo, precisa comer tudo, né? Precisa encher o prato da criança. A gente fica feliz vendo a criança que come bem, é verdade. Às vezes isso não é sinal de estar saudável. Você tem o pediatra que acompanha seu filho, se ele come um pouquinho, está crescendo de forma adequada, no ritmo, está tudo ok, você não precisa encher isso. Então você não percebe também quando ele está gordinho. Fala, mas como é que eu sei, doutor, que meu filho está... Todo mundo olha para ele e fala que ele está, mas eu acho que ele não está. Então isso são algumas dicas para que a mãe entenda. Espera aí, meu filho tem 10 anos e está usando roupa de 14. A camisa não está legal, então já é alguma coisa que está te mostrando esse sinal. Ele dorme e ronca, a criança roncar, ou está extremamente cansado, porque o menino, né, fiz 40 horas de esporte e estou cansado, agora roncar é porque o abdômen cresceu e respira mal, entendeu? Então isso é outra dica legal. Essa questão de dor, né? Criança com dor no joelho, dói meu ombro, eu não estou sentindo bem, estou com queimação, então... Esses sinais, porque identificar também que o filho não está legal é difícil.
Opa! E ouvir levar no pediatra, né? Ter aquela constância uma vez por ano, levar no médico, e o pediatra vai alertá-lo também. E tem a curva, né, que eles vão fazendo de altura e peso, e muitas vezes a gente fala, não, tá crescendo, daqui a pouquinho normaliza. Não. Vem a fase que aumenta, né, que cresce, estirão, e aí emagrece. E puxa vida, às vezes não, né, e alguns problemas já estão ali fazendo parte. Até porque, doutor, isso é uma coisa que eu queria te perguntar, como pai e como médico. A gente tem ali uma certa dorzinha no coração de levar as crianças a fazerem exame de sangue, né, que vai furar e que, enfim, é mais delicado do que um adulto, obviamente, claro. Mas a gente tem que fazer esse check-up, né? Não tem como. Fundamental. Hoje a gente tem, né, que prestigiar o pediatra que cuida dos nossos filhos. Ele vai mostrar essa curva se o peso tá legal, se a altura tá. E tem exames que são fundamentais para você entender isso. Então você vai ter que levar o seu filho para coletar um exame de sangue exatamente para ver se os hormônios estão ok, se está tudo funcionando direitinho, a tireoide está bonitinha ou não. Eu tenho minha filha de 12 anos que tinha problema de tireoide, desde os 10 anos já toma medicação. Se a gente não faz exame, como que detectou? Dormindo demais. Muito soninho, muita sonolência, sabe? Estranho uma criança, e foi se detectado isso porque a gente foi investigar. Então, é importante identificar isso para a gente poder atuar de uma maneira adequada. Vai fazer exame, raio-x do pulso para ver se o crescimento está ok. É uma maneira simples, ver se a altura dele está tudo bonitinho. E começar o que você falou. Daqui a pouco ele vai começar a crescer, esse peso vai embora. Não é assim. Infelizmente, a gente está vendo que eles crescem, mas também começam a comer mais. E aí depois, para você mudar isso, Carol, quando ele está com 16, 17 anos e com peso muito... A gente tem crianças hoje mórbidos, que a gente fala. Sabe? Crianças que eram para pesar 60 quilos, pesando 90 quilos. Então a gente tem que atuar na prevenção. Tem mais uma imagem aí para a gente colocar mais alguns critérios para a gente ter atenção, né? Então, além daqueles, a gente tem apneia, problemas respiratórios, risco de diabetes e gordura no fígado, diminuição da autoestima, estrias, problemas cardíacos, desvios de coluna e lesões nas articulações. Brincadeira, né? Não, você vê. Então, os adolescentes, você já está tendo adolescente em consultório com esse tipo de distúrbio de respiração, não dorme adequadamente. A criança também acorda cansada porque durante a noite falta a oxigenação adequada, problema na coluna, problema no joelho, isso tudo porque é o excesso de peso. Sem dúvida. Ele está numa fase de crescimento, de formação óssea, e você está atravessando isso com uma má alimentação. Fora de que a má alimentação, o excesso, né? Não é que a gente vai proibir, né, cara? Não é isso, a gente vai conversar disso, mas o excesso faz com que a criança também não tenha as vitaminas necessárias, não tenha o cálcio necessário, aí interrompe o crescimento, não cresce adequadamente, não desenvolve os órgãos de uma forma adequada. Então a gente tem que ter uma alimentação saudável para os pequenininhos e para os adolescentes. Vamos colocar então a nossa mesa na tela. O doutor trouxe aqui um lado, obviamente que a gente tem que manter um controle. Você disse muito bem a questão da não proibição. Isso. Olha lá, que legal. Olha lá. Porque, assim, doutor, tem muita coisa que pode interferir e se tornar até um problema ali maior como se diz, compulsão alimentar. Demais. Dependendo, né? Depois só tem aquilo. Então, assim, a gente trouxe uma mesa e é bom esse recado que a gente tem que passar para o pessoal que está em casa. Claro que o meu filho come hambúrguer, come hot dog, gosta de bala, o seu também. Então, assim, a gente não é proibido. Então, assim, o que é o saudável ali, você vê as frutas e você começar a trabalhar substituições. Então, o refrigerante, se você conseguir que o seu filho não tome o refrigerante, dê preferência pela água de coco, pelo suco, já vai ser um grande ganho. Você não conseguindo isso, você tem que tentar limitar. Ele vai numa festa infantil da escola dele, ele vai tomar guaraná, ele vai conseguir comer o seu hot dog, vai tomar sorvete. Agora, se em casa toda a refeição for só isso, esse é o problema. Então, é a troca. Então, o que a gente falou, você põe uma fruta, põe um pouquinho de doce de leite, um pouquinho de chocolate junto com a fruta para a criança começar a achar legal. Pega a mexerica lá, a tangerina, tira o fiapo, limpa bonitinho, põe geladinha para o seu filho, pega uma uva, lava com aquela água, ele vai olhar e vai ter vontade de comer. Você jogar uma banana com casca e tudo meio verde lá, ele não vai abrir nunca. É verdade. A criança é assim. É verdade. Ele vai procurar abrir a geladeira, pegar um sorvetão que está lá fácil. Então, não é proibir, é trabalhar essa forma com a criança. Nós estamos numa festa, filho, não é para você chegar numa festa e falar, eu não como nada disso. Não, você vai aproveitar aquele momento, mas saber e a família negociar isso daí.
Eu acho que o não ter em casa pode ajudar muito em algumas circunstâncias, mas muitas escolas vendem e tal. Então, assim, a gente tem conversado e entrado num acordo mesmo, como você falou. Não vai ser o arroz, feijão, a comida Isso. que vai engordar a criança. É todo o resto que vem nos intervalos. Eu acho que a parte mais complicada, doutor, são os intervalos. E eu acho que Perfeito. as mães aí também têm a mesma agonia que a minha. Então, eu tenho um filho que ama comida, né? Ele sempre, desde pequeno, Ótimo. pede para levar arroz e feijão para comer Na na escola, escola. Não dá. né? Né? Mas por quê? Porque ele gosta de arroz e feijão. Então, nos intervalos, é realmente, eu acho que o nosso... Essa é a dificuldade. O suor. Essa é a dificuldade. Você conseguindo já priorizar um almoço bem legal, né? Você tendo um jantar, sempre estimular a criança a coisas saudáveis, isso também dá, né? Ele se sente mais saciado e vai tendo paladar para os alimentos. Esses intervalos, então, o período dele da escola, você consegue alguns, né? Ainda os menores, você monta a lancheirinha com um suquinho legal, uma fruta. E lá na escola é o que você diz, filho, não pode ser todo dia a esfirra da cantina. É uma delícia, mas hoje você come esfirra, amanhã você pega uma fruta, você vai conversando e explicando para ele a importância dele estar também saudável. Porque aí as crianças são inteligentíssimas. Os adolescentes vão entender isso, não quero ter estria no meu corpo, eu quero poder estar com um corpo legal, eu quero estar com uma saúde interessante. Isso é muito importante. E nos intervalos, né, Carol, é o meio termo. Ele vai querer uma bala um dia, bom, já comeu bala, então eu preciso agora estimular a fruta. Não é que você vai tirar, não precisa nunca mais seu filho comer uma bala, mas aquela dica da fruta, frutas secas às vezes, a uva passa, as crianças também acham legal trabalhar com isso. Então você vai negociando, mãe, tô com sede, você levar uma água de coco bem geladinha, vai ser legal. Agora, se ele for na geladeira e tiver um refrigerante, para começar a limitar também esse acesso das coisas. Tem uma prateleira cheia, não é que é para você não ter, mas se tiver uma prateleira lotada de chocolate, bala, etc., vai ser difícil isso. Para quem está com a criança já com obesidade, que já detectou isso em casa, é o que você falou. Temos que tirar. Você vai ter que... não pode ter em casa num primeiro momento até você conseguir esse processo, que vai demorar aí 1 semana, 2, 3, de conscientização e seu filho entender os momentos. Depois vai. Claro que é sofrido, né, gente? Claro. É sofrido pra gente, a gente se coloca no lugar e também, por isso que a gente permitiu durante esse tempo que eles estavam com menos atividades, eu acho que mais alimentos gostosos, né? Enfim, a nossa balança aqui de paz. Vamos colocar a perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Pablo, um beijo pra você. Uma criança pode ter colesterol e pressão alta? Sim. Então esse é um problema. Então eu vou falar o que você disse, né? Estamos aqui com o pai e tio. Eu tinha um sobrinho que tinha um colesterol absurdo. Uma alimentação muito ruim. E o que ajudou? Atividade. A bicicleta, esses locais de bicicleta, ele e alguns outros amiguinhos também, do mesmo perfil, gordinhos, começaram a se sentir, porque 14 anos, colesterol estourando, tentando controlar a alimentação. É aquilo, é a gente procurar o que o filho gosta. Às vezes assim, eu quero que o meu filho jogue futebol. Não. Às vezes ele quer andar de bicicleta, às vezes a menina não quer jogar basquete, ela quer dançar. Hoje a dança é uma coisa legal, então também uma dica, o pessoal está em casa, então eles têm danças de rua, essas coisas que a molecada mais jovem gosta. Então, porque senão vai ter isso, Carol. Colesterol altíssimo, você pega adolescentes com 16, 17 anos tratando pressão alta. Porque a obesidade é muito intensa, entendeu? Tem um depoimento também que mandaram, vamos colocar aí na tela para vocês, para compartilhar. Lu, obrigada, um beijo. Meu filho tem 15 anos, 1,85 de altura e está com 105 quilos. A ansiedade contribui muito com o ganho de peso dele. Ele é alto, né? 1,85 é alto, mas certamente ela já deve ter procurado. Exatamente. Por esse número aí, Carol, ele já está batendo, saindo do sobrepeso e entrando numa obesidade leve. E você vê que foi o que a gente disse, né? Atividade física é o primeiro ponto. Estimule o filho, a criança, o adolescente, buscar ter atividade, evitar o sedentarismo, porque com isso a alimentação dele com certeza vai ser muito melhor. E esse lado psicológico, você vê uma criança extremamente ansiosa. Então é você ajudá-lo também nesse sentido. Nessa idade ainda tem essa ansiedade que deve ser dos amigos, daqui a pouco vem vestibular. Então é o que você disse, não é fácil. Você como mãe vai ter que estar lá do lado, entender isso. Cuidado com a superpressão em cima, né? A gente às vezes cobra demais do que precisa. As crianças precisam ser crianças, né? A gente tem que entender que vai ter a responsabilidade do vestibular, mas às vezes a gente também pressiona. Então, a ansiedade faz o quê? Come mal, pula a refeição. Não, mãe, não quero comer, estou estressado.
Tem que estudar para o vestibular? Legal, mas aí à tarde a mãe leva um lanchinho legal, um lanche natural, alguma coisa mais saudável, e você consegue ajudá-lo de uma certa forma. Eu acho, doutor, também que há uma questão nossa, como pais, de um certo receio, caso haja uma indicação de um medicamento. Então, é uma fase que a gente olha e fala, puxa, mas é uma criança, é um adolescente, será que precisa entrar com algum tipo de reforço, pensando na parte medicamentosa, e que às vezes é necessário e que a gente tenta se enganar, né? Que não. Então, eu acho que é tão mais difícil essa questão até da obesidade infantil do que da própria obesidade do adulto. Né? Sim. Porque a gente precisa tomar decisões da pessoa que a gente mais ama. Então, assim, é um negócio difícil. Isso não é tão interessante, simples, porque aí, né, Carol, o que a gente tem hoje, eu trato muito adolescentes já, até com procedimentos mais invasivos, do tipo um balão intragástrico, sutura gástrica, em adolescentes Jura? de 12, 13 anos. Jura, medicação. Mas como é que funciona isso? É o que você disse. Conta. A família chega com esse adolescente. Então, o primeiro momento é identificar, com as dicas que a gente teve, que meu filho não está legal. Aí você vai fazer uma série de exames. Para a grande maioria é reeducação alimentar, conversa com a família, então a gente orienta a família, conversa com a família. Depois é só o médico com o adolescente. Porque uma coisa, né, com a criança, você tem o lado da família junto, a família sozinha, depois só aquele adolescente. Tá. E aí você começa a criar uma relação de confiança que é diferente. Que os pais precisam Isso, é a velha história. cena, Santo de casa não faz milagre. Então, é mostrar para o pai que, não pode ter refrigerante em casa, tem que tirar tudo, é conscientizar a família que a criança come porque o pai levou a comida lá. Então, a primeira responsabilidade é essa. Num segundo momento, é criar essa maturidade com a criança. As meninas, eu tive 2 meninas, 12 e 13 anos, irmãs, que a gente fez procedimento. Na festa de 15 anos, até me arrepia falar. Você vai naquela festa, a menina com o vestido dela, sabe, doutor, que bom que eu encontrei o senhor, que a gente pôde... E aí você cria uma maturidade, uma relação. Aí a gente tem endócrino, pediatra, que vai ver se ele não interfere em nada. A gente tem psicólogo infantil. Então você prepara essa criança, é o que você falou, às vezes você vai precisar intervir. Porque senão, para ela, o dano do diabetes, da pressão alta é muito maior do que as medicações ou algum tipo de intervenção. Mas isso tem que estar tudo desenhado. A gente demorou 1 ano para fazer o procedimento numa criança. Não é que simplesmente chega no consultório e amanhã marca. O adulto é o que você falou, ele tem maturidade, ele se prepara em 1 semana, 2 semanas. Mas isso é importante. E é uma conscientização mesmo e... Em alguns momentos a gente tem que tirar esse nosso coração, né, da linha... com um lado que tendencioso nosso de querer só, né, que seja feliz e agradar e etc. E entrar ali uma questão de, poxa, peraí, a gente também não está nesse... Né, tem que é a educação num todo, no final. A parte da alimentação é educação, assim como todo o resto, né? Eu costumo dizer, doutor, se a gente tivesse na escola, desde, sei lá, bem pequenos, assim, uma matéria, nutrição... Interessante. Evitaríamos tantos problemas de saúde. Exato. Né? Os professores ajudam, né? As crianças têm uma relação diferente. Você cresce entendendo, tendo aula mesmo daquilo. Ó, isso é isso é aquilo, isso é o melhor, enfim. E aí cabe cada um, assim como a gente entende de outras coisas. Então, eu acho que é a educação física extremamente importante, que deveria ter mais, que tem pouco. Isso. Né? Tem que aumentar a carga horária da educação física para que elas tenham o gasto, mas teria que ter uma matéria lá bem bonitinha. Nutrição, durante toda a vida. Legal. Boa quem dica. sabe? Excelente. Quem sabe? A gente torce, recado. Né? A gente torce. Vou deixar o contato do doutor mais uma vez com a gente, doutor Eduardo Greco, gastrocirurgião, endoscopista. Quem se identificou, gente, procura o médico, né? Eu acho que a gente está aqui também para esse alerta, então, do mês, o Setembro Laranja. Vai lá no Instagram dele, é o @Instituto Endovita, com um T só, certo? 2 T's. Então, @Instituto Endovita, com 2 T's, vocês já encontram todo o trabalho. Doutor, obrigada mais uma vez. Agradeço. Que fique aí, depois a gente fotografa a mesa. Prazer meu. Até a próxima. Obrigada.